Bom dia a todos. Eu sou, como o Almirante mencionou, eu sou Marcelo Valença. Eu sou professor aqui da EGN, coordenador da pós-graduação em Estudos Marítimos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui nessa mesa, agradecer ao comandante Rodrigues Pereira, agradecer ao Almirante Matias, agradecer ao Almirante Diretor pela oportunidade. Queria também agradecer ao Alves de Almeida pelo apoio que ele está me dando nesses momentos. E, diferentemente dos meus colegas que apresentaram até agora, o meu olhar vai ser mais político e analítico do que necessariamente histórico. Diante de colegas tão qualificados, muito mais qualificados do que eu para falar de história, eu vou abordar questões incidentes sobre o papel dos oceanos, o papel dos mares, dos espaços marítimos, principalmente do Atlântico Sul. Eu tenho uma apresentação, se puderem carregar, por gentileza. Na expansão da sociedade internacional e na expansão das relações internacionais nesses últimos séculos. Então, eu vou fazer esse recorte pensando em tentar contextualizar o papel que o Oceano Atlântico e que os espaços marítimos assumem na política internacional, de uma maneira a tentar amarrar um pouquinho as dinâmicas políticas e todo o processo social e internacional que se deu nesses últimos séculos. E eu queria começar com uma colocação que norteia um pouco a análise de relações internacionais, é que os espaços marítimos, os oceanos, os mares, eles são marginalizados na política internacional. Se por um lado falar isso na EGN para uma plateia da Marinha, num seminário sobre o Atlântico Sul, é algo que parece uma constatação difícil, politicamente, em termos de relações internacionais, acaba sendo uma consequência da própria dinâmica que o campo assume. Porque, primeiramente, o campo, ele olha para os atores, ele olha para os estados, ele olha para os processos decisórios. Ele não olha para o meio aonde isso acontece. E, portanto, os mares e os oceanos são vistos muito mais como um espaço físico aonde a política acontece. Mas como todos até aqui mostraram, ele é mais que isso. Ele tem ele tem peculiaridades, ele tem particularidades que destacam o papel social, o papel político, que extrapolam o meio físico. Então, eu proponho para vocês aqui que os espaços marítimos, eles desempenham um papel social fundamental na forma como a política internacional se desenvolve. E por isso, eu queria trabalhar com os senhores três pontos principais, ou queria avançar em 3 argumentos para focar minha apresentação. O primeiro é esse, que os oceanos são espaços de troca política. Eles funcionam como domínios políticos, tal como o espaço em terra, aonde os agentes, os atores políticos produzem e reproduzem práticas e consolidam expectativas nas suas relações políticas. Depois, queria mostrar para os senhores que o Atlântico Sul foi central para a expansão da sociedade internacional nos termos que nós conhecemos hoje, extrapolando da Europa, primeiro de um pensamento de uma sociedade cristã para uma sociedade europeia e depois uma sociedade internacional, para outras partes do globo. E finalmente, esses espaços os oceanos, os mares, esses espaços marítimos, eles operam como instituições internacionais. Instituições seriam, grosso modo, conjuntos de regras, conjuntos de práticas que, repetidas ao longo do tempo, produzem padrões estáveis de ação, que impactam e são impactadas pelo comportamento dos atores, gerando expectativa na sua atuação. Então eu queria avançar nesses 3 pontos, e eu vou tentar não me alongar muito na minha apresentação, mas eu queria consolidar esses 3 aspectos para poder situar a importância política e estratégica do Atlântico Sul para o nosso desenvolvimento. Dentro da ideia do oceano, dos mares como espaços políticos, a coisa talvez mais evidente, ou a coisa que nós deveríamos apontar com mais clareza, é que ele funciona como um meio social onde as relações políticas se desenrolam. Se os senhores olharem a evolução ou a história, vocês podem ver que muitas vezes potências terrestres, elas não reproduzem a mesma grandiosidade no mar, e vice-versa. Então ali nós temos peculiaridades que se apresentam nos espaços marítimos que
não precisam e não devem ser corroboradas, não devem ser automaticamente implicadas como semelhantes ao espaço em terra. Por quê? Porque a própria dinâmica, como a dinâmica política no mar, assim como em terra, ela cria e reproduz normas que são práticas, costumes, ideias, premissas que dizem o que os agentes devem fazer. Esse o que é um padrão de comportamento a ser adotado. O dever fazer é o comportamento adequado a esse padrão. Então, por toda essa trajetória que nos foi narrada e nos foi apresentada nessas duas palestras, elas mostram os comportamentos e as premissas que norteiam as relações no mar. E mostram, principalmente, a ideia de uma projeção de poder. E não apenas pensar em termos de poder marítimo, não apenas pensar em termos de poder naval, mas pensar em poder como uma dimensão que nós não conseguimos quantificar, mas nós conseguimos perceber a presença e o impacto desse poder na dinâmica política. E a própria lógica norteando as grandes navegações, o domínio no mar, ela se dá muito em conta da maneira como as grandes potências conseguem explorar esses espaços marítimos. E retomando o argumento que eu passei antes, mesmo não sendo tão poderosos em terra, essas potências, elas conseguem abrir ou conseguem evidenciar outras formas de poder no mar. E, novamente, sem me adentrar em elementos históricos, mas passando muito de maneira rápida, só nós vermos como Portugal e Espanha se comportavam no período das grandes navegações e pensar que outras grandes potências europeias, elas não tinham o mesmo sucesso no mar. A capacidade que Portugal, Espanha e Inglaterra e Holanda, futuramente, elas conseguem projetar sua influência, projetar seu poder no mar, eles mostram que há diferenças, há peculiaridades que nós devemos observar. E quando eu mencionei aos senhores que os espaços marítimos são espaços marginalizados na análise de relação internacional, é porque toda a nossa ideia do mar, ou pelo menos toda a capacidade analítica que vem das dinâmicas do mar, ela tende a se reproduzir a partir de conceitos, a partir de ideias formuladas em terra, ou formuladas para referenciais terrestres. E se nós não pararmos para olhar o espaço marítimo como um espaço político de excelência, um espaço político em si, e com importâncias peculiares, nós não conseguimos perceber, ou não conseguimos fazer essa transposição. A própria ideia de segurança marítima, ela decorre de elementos de terra, que são transpostos para o mar. E a gente normalmente consegue promover análises mais completas, análises mais fortes sobre a importância da segurança no mar, na medida em que nós compreendemos as dinâmicas, as peculiaridades do mar. E por conta disso, o ideal ou a premissa da expansão da sociedade internacional como sendo proporcionada e possível a partir da exploração do mar, é porque nós precisamos perceber que esse movimento de expansão, esse movimento dos limites do continente europeu serem ampliados e serem espalhados para o resto do globo, ele se deveu grande em parte a essa exploração e a essas peculiaridades políticas do mar. Se por um lado a Espanha explorou o Oceano Atlântico visando alcançar as Américas, Portugal, olhando o Cabo da Boa Esperança, eles conseguiam explorar de diferentes maneiras os espaços, as peculiaridades, as particularidades, os recursos que estavam disponíveis nesses espaços marítimos para fazer com que essa sociedade se expandisse e se consolidasse ao longo do tempo. Mas aí eu trago aos senhores, e o que seria justamente essa sociedade internacional que está em expansão? Grosso modo, e muito de maneira rasa, uma sociedade internacional é um conjunto de estados, um conjunto de países que não apenas promovem e produzem impactos uns aos outros nas suas estratégias internacionais, mas também eles passam a compartilhar valores, ideais, normas, instituições. Os senhores devem se recordar que eu mencionei há alguns minutos
a expansão de uma sociedade cristã na Europa para uma sociedade europeia, para uma sociedade internacional. Foi a partir do compartilhamento desses valores, dessas ideias por os estados, que essa expansão pôde se tornar possível. E voltando à ideia do espaço marítimo como um espaço político, os comportamentos, as normas, as regras, as expectativas que incidem sobre a atuação política no mar, ela é partilhada pelos atores. Eu mencionarei isso um pouco à frente, mas se os senhores olharem, por exemplo, para os ideais defendidos para a liberdade de navegação, os senhores podem compreender ou podem entender que cada ator, cada estado, ele vai olhar para esse ideal da livre navegação de maneira diferente, mas todos têm uma mesma premissa. Então, a ideia do Estado, dos estados partilharem valores e instituições, não significa que eles precisam ser iguais, não significa que eles concordem com tudo, mas eles têm premissas centrais que eles vão se comportando. Óbvio que isso é um papo para outra apresentação, uma questão para outro debate, mas toda a sociedade, ela pensa, todo grupo, toda coletividade humana que se organiza em termos sociais, ela olha a partir de 3 elementos centrais, ou 3 objetivos centrais, que é a preservação da vida, isto é, a limitação ou o controle do emprego da violência, a preservação da propriedade, ou seja, o bem, os elementos pertinentes àquela sociedade, e principalmente a preservação da verdade, que no caso do direito internacional, no caso da política internacional, se reflete na premissa de que as promessas foram feitas para serem cumpridas. O pacta sunt servanda, acordos foram feitos para serem cumpridos. Então essa lógica da vida, propriedade e verdade, ela norteia a expansão da sociedade internacional. E os senhores podem olhar, podem analisar ao longo da história que os diferentes países, eles tendem a concordar com isso. Talvez não necessariamente da mesma forma, mas eles promovem, eles protegem esses valores. E esse partilhamento de instituições, eu queria guardar um pouco essa ideia para daqui a alguns momentos, quando eu avançar na minha apresentação. Porque no final das contas, se nós olharmos uma análise muito rasa e muito descompromissada desse processo de grandes navegações e da exploração atual do Atlântico Sul, talvez para a maior parte da população, talvez para a grande sociedade que não está ligada, a gente vai ver que o comércio seja o grande foco do Atlântico. E a intensificação do tráfego marítimo, a diminuição das rotas, das distâncias, a evolução tecnológica. Eu me recordo a época que fiz vestibular, tinha uma questão falando sobre identifique o fenômeno e discuta. E tinham 3 globos terrestres que iam diminuindo conforme o tempo ia passando, para você falar sobre globalização. Porque para a população, para o leigo, a ideia do comércio, ele é muito forte quando olha para o mar. Por isso falar que o incentivo ao comércio e a alternância de ciclos de prosperidade e crise são fundamentais também para a gente explicar o Atlântico Sul, a importância estratégica do Atlântico Sul. Ela tende a tornar, essa justificativa, ela tende a tornar mais próxima, mais fácil de compreender a uma plateia menos qualificada. Mas historicamente, e desde a época das grandes navegações, a navegação no Atlântico Sul, ou a ocupação do Atlântico Sul, ela aumenta conforme as necessidades da economia do norte, das economias do norte. Porque no primeiro momento, os estados do Atlântico Sul, eles eram colônia, então você tinha uma ocupação maior conforme o comércio, conforme a exploração. Depois, com o intercâmbio, com a intensificação dos processos de globalização, as rotas que passam pelo Atlântico Sul, elas se tornam mais estreitas, elas se tornam mais dependentes ou mais interdependentes internacionalmente. Mas a gente não pode pensar que só o comércio ou só a ideia de desenvolvimento está por trás. Há toda uma questão de segurança, de exploração de recursos naturais, de preservação do próprio meio ambiente marítimo,
que ele aparece estrategicamente no espaço atlântico e no espaço marítimo. E por isso que reproduzir o espaço marítimo, os oceanos, os mares, apenas como um espaço físico, apenas como um meio onde os atores operam, é impreciso. Historicamente, há mudanças na maneira como as populações, as sociedades interagem com o mar. E por isso, justamente, que eu falei, vamos guardar um pouquinho a ideia de instituições internacionais, porque o terceiro ponto que eu trago aos senhores é: os espaços marítimos, eles são instituições internacionais. Eles são, como eu mencionei anteriormente, conjuntos de regras e práticas que, repetidas ao longo do tempo, produzem padrões estáveis, mas não imutáveis, de ação. Logo, se nós olharmos em aspectos institucionais, nós temos um certo conforto nas expectativas nas quais os atores, os indivíduos operam naquelas instituições. Nós sabemos o que esperar, nós sabemos qual seria a reação à nossa atuação. E o mar, ele acaba reproduzindo esses espaços. O mar, ele acaba reproduzindo esse padrão. Por quê? Porque a evolução que os espaços marítimos socialmente analisados promovem para a gente é que eles são formados e são povoados por normas e práticas repetidas ao longo do tempo. Ideais, expectativas, a liberdade de navegação, a ideia do poder naval, são práticas que se repetem, mas não são estáticas. Elas se adequam socialmente ou se adequam contextualmente à sua exploração. Da mesma maneira, essas normas, elas constrangem e estimulam o comportamento dos envolvidos. Quando eu mencionei aos senhores a ideia de poder, e falei que era uma dimensão mais ampla, nós temos algumas frases que são de impacto, quando a gente dá uma aula ou explica uma temática dessa. Por exemplo, poder. A ideia de poder, eu mencionei, ela não pode ser quantificada, mas ela pode ser percebida a presença. Então, muitos comportamentos socialmente assumidos, eles são constrangidos por uma presença de poder, ou são estimulados nessa busca por poder. Há uma frase que eu acho fantástica, de um autor norte-americano chamado Schweller, eu esqueci o primeiro nome dele, que ele fala que a Alemanha fez o que a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial porque a Alemanha era a Alemanha. Se a Alemanha fosse Liechtenstein, a Alemanha nunca teria feito o que a Alemanha fez. Para mostrar que o poder, ele constrange e estimula o comportamento. E eu volto na minha apresentação àquela imagem das caravelas, quando eu falei, a exploração do mar também está condicionada à forma como os estados, as grandes potências, se projetam para o mar, exploram seu poder para o mar. Então, o comportamento, o espaço, ele não é apenas um meio físico, mas um meio onde dinâmicas de poder operam. Os espaços marítimos, os oceanos, os mares, eles também promovem convenções, e não convenções no sentido organizacional da coisa, mas quem está envolvido ou quem entra no meio, ele consegue perceber como as práticas funcionam observando os outros atores. O que faz transparecer de que não são apenas os atores que determinam o seu comportamento, mas os meios, os espaços marítimos, eles também promovem, estimulam certos comportamentos e geram domínios sociais, espaços sociais diferentes do espaço de terra. E ao fazer isso, nós podemos comparar o alto mar, nós podemos comparar os espaços marítimos com os espaços terrestres. Se nós falamos que a sociedade internacional ela é anárquica, isto é, não há um governo superior que controle e determine, no alto mar as liberdades ou as disputas também são regidas por essa anarquia, ou uma anarquia muito entre aspas, para não parecer que a gente está usando o termo como uma ausência de regras. Se nas relações políticas, relações internacionais tradicionais, os estados são controlados ou eles atuam com a sua autonomia, com a sua soberania sendo constrangida pela soberania alheia, no espaço marítimo a gente também tem isso. A autonomia dos atores, ela é plena.
Mas essa autonomia é limitada pela autonomia dos demais. E também porque em espaços marítimos, no alto mar, em espaços sem um controle territorial, os agentes políticos, eles agem e acabam promovendo, por conta da sua autonomia, por causa do seu arbítrio, consequências inesperadas aos demais. Só que todos concordam em lidar com essas consequências inesperadas. E há regras para lidar com isso, há expectativas, há uma troca de expectativas e punições ou benefícios. E, portanto, olhar para esses espaços marítimos e olhar para o Atlântico Sul como um espaço político, um espaço social, um espaço de construção da política internacional, ela cai como uma luva para a gente olhar a apresentação do comandante, a apresentação do almirante anteriormente e falar: isso foi possível porque existiam regras, porque existiam posturas, porque existiam premissas que quem estava envolvido compreendia e reproduzia, e partilhavam e se expandiam. Então, esses 3 aspectos eram os 3 pontos que eu queria trazer para os senhores: a ideia do espaço marítimo, da contribuição para a expansão da sociedade nacional, e de olhar o mar como um espaço onde expectativas e resultados podem ser apurados, socialmente percebidos. Diante disso, eu queria agradecer a atenção dos senhores e desejar um bom dia.